Vereador Jefferson, o aniversariante da tarde de hoje. Desculpa, vereador Jefferson, a tribuna de Vossa Excelência pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente, meu companheiro Vanderlei, senhores vereadores, população que nos acompanha pelos veículos de comunicação da Câmara ou no plenário da Câmara Municipal. Primeiramente, quero me dirigir aos moradores lá da Erich Hammer. Estive na sua casa, professora Guisa, amigo Geraldo, há mais ou menos 2 anos e meio atrás, a pedido do deputado Décio Lima, da deputada Ana Paula, para tratar dessas questões. Ao nosso conhecimento, o que viria era que era a responsabilidade, toda a pavimentação estava incluído no processo, no complexo da ponte do Badenford. E nós temos que ser justos com os justos. Naquele momento, a possibilidade nossa de ajudar era muito pequena mesmo, muito pequena e continua também. Agora, não existe direito conquistado sem luta, meu companheiro Celso. Não existe direito conquistado sem pressão. A vinda de vocês nessa casa é mais um passo na luta para conquistar a pavimentação de toda a rua Arnold Hammer. Senhores vereadores, população que nos assiste em suas casas, também aproveito a presença do meu amigo Carlinho Werner para cobrar mais uma vez, já falei 3 vezes nessa tribuna, o adicional de periculosidade aos vigilantes. Me parece que o governo respondeu, meu companheiro presidente, ao requerimento que solicitava o adicional de periculosidade, vereador Ientes, aos vigilantes do nosso município. E também quero me somar aqui ao líder do governo, que cobrou do presidente da fundação, o presidente da fundação usou a tribuna mais do que alguns vereadores aqui. E também, presidente, que cada vez que algum membro do governo usar a tribuna para se manifestar, que ele permaneça presente durante a sessão, porque aí ele pode ouvir também a manifestação dos vereadores. Já falei, e a democracia também se faz com os ouvidos. E quero falar mais uma. O governo atual, líder do governo, bancada do governo, vereador Ientes, a bancada do governo e a bancada aqui da oposição que não se declara, que é bem pequenininha e está fraquinha, quero dizer para vocês que o governo reclama de falta de recurso. Como que o governo vai realizar os jogos abertos? Vou apresentar requerimento aqui. Queremos saber quanto que o governo vai investir de recursos públicos municipais para realizar os jogos abertos. Meu companheiro vereador Adriano de bancada também entrei em contato hoje pela manhã com o diretor-presidente do DENIT de Santa Catarina para informar a respeito da falta de água, para que não venham informações cruzadas a respeito do fechamento ou não da BR-470. O mesmo disponibilizou toda a equipe técnica do DENIT para vir aqui auxiliar o SAMAI a perfurar por baixo da BR. É um método simples, não destrutivo e que, segundo o DENIT, não durará mais do que 4 a 5 horas. Então, essa é o verdadeiro motivo porque ainda a comunidade da Itopavazinha está sem água, meu companheiro Adriano. Também não posso deixar passar hoje aqui, senhores vereadores, a isenção tributária, zerar todos os impostos federais sobre a cesta básica. Governar é escolher prioridades. Algumas semanas atrás, eu falava aqui nessa casa, já lhe concedo a parte, vereador Mário, sobre o decreto 1375 do governador Colombo, que esmagava os micros e pequenos empresários, modificando a alíquota do ICMS e aumentando a carga tributária em 20% e 30%. Concedo a parte ao nobre vereador Mário de Braga. Com a palavra em parte, vereador Mário. Obrigado, vereador Jefferson Forrest. Quero aqui, já em nome da bancada, desejar os parabéns a você também pelo seu aniversário, muita sabedoria e direção de Deus na sua caminhada. Segundo, eu queria falar sobre a questão da água, da falta de água em relação à Itopavazinha. Eu entendo, e aqui temos mais juristas do que eu, que o governo municipal deveria decretar a situação de emergência, porque a água é um bem essencial, e cortar a rodovia dentro de uma visão
junto com a Secretaria de Defesa do Cidadão, para que isso fosse resolvido e desse, de fato, encaminhamento a essa situação, porque estão há 5 dias sem água naquele local. Obrigado. Isso, vereador Mário. Senhor presidente, também a medida provisória da presidente Dilma, que reduz em 16 itens da cesta básica o IPI, o PIS, PASEP e o COFINS, né, em todos os produtos, além de incluir os produtos de higiene na cesta básica, poderão chegar aos nossos consumidores com a carga tributária bastante reduzida. Em números, essa desoneração significa 6,7% do impacto médio na redução de preços. De 3% a 15% pode chegar a redução do preço, dependendo do produto. 9,25% o governo espera reduzir o preço das carnes, do café, da manteiga e do óleo de cozinha. 12% o governo espera reduzir o preço da pasta de dente e do sabonete. 880 mil novos empregos serão gerados com a redução desses produtos. De 7 a 300 milhões impostos que o governo federal vai abrir mão. Só para esclarecer, o nosso governo, o governo federal, reduziu, no ano passado, deixou de arrecadar 46 bilhões com desonerações tributárias. A previsão para esse ano é que equivalentes somem a 53 bilhões as desonerações tributárias do governo federal. Por hoje seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jefferson. Enquanto o vereador Célio Dias